mais um programa Pelo Mundo com Mila Simões de Abreu. E hoje eu quero dizer que é um dia especial porque é o primeiro programa depois da distribuição do prêmio dos melhores e o Pelo Mundo foi considerado o melhor programa internacional. Então, mais uma vez, parabéns, Mila. E ela vai chegar nos contando várias histórias. Tudo bom, Mila? Como é que estão as coisas por aí? Olha, olha, boa noite, não é? Queria agradecer muito. Eu não, esta coisa do prémio realmente deixou-me muito, um pouco surpresa. E como acontece muitas vezes, sabes, as pessoas acham, pronto, um prémio é sempre uma coisa muito agradável, não é? Da pessoa receber e tal, não é? Mas, digamos, muita gente deram-me os parabéns e tudo, eu fiquei emocionada, parecia que estava na cerimónia dos Oscars, estás a perceber, mas o principal é que o canal Arte Agora realmente é muito apreciado por muita gente disse-me que ia seguir, tanto os programas que são feitos por ti, como dos outros companheiros todos que te acompanham nessa grande aventura. O canal está a crescer muito, eu sei, está a ter muito sucesso e cada vez mais interesse. Pronto, isso é que é importante, não é? Mas o canal, de fato, ele é um canal que é muito bem sucedido, mas o segredo do canal é que os programas são de excelente qualidade. E eu devo dizer, eu pessoalmente, que os outros não me ouçam, eu sou fã do Pelo Mundo com Mila Simões de Abreu. São viagens maravilhosas e ela faz, e são viagens não só interessantes, mas o modo como Mila conta é envolvente. Então, Mila, Pois todos os programas que eu tenho ouvido, não é? São sempre com pessoas muito interessantes e coisas, pronto, a falar de temas que são importantes e isso faz com que o canal seja realmente muito interessante de ser seguido, não é? Vai, Pronto. Mila. E hoje, Mila, a gente vai viajar para onde? Como é que vai Olha, ser a nossa viagem de hoje? eu já estou em Portugal outra vez, não é? Voltei, e como tu podes ver aqui dos meus óculos, eu se calhar até vou ter de tirar os óculos, estou aqui ao pé da lareira que está-se a refletir parece que tenho olhos de diabo, mas não é a chama da lareira, está muito frio, e então para me consolar eu vou-me lembrar de quando eu estive, falámos um pouco outra vez, quando eu estive no deserto do Sará, principalmente na Argélia. Eu estive já diversas vezes no deserto, mas principalmente nessa viagem que eu fiz à Argélia, em que estive lá cerca de 3 meses, não é? A trabalhar, não é? E foi uma viagem talvez das mais... Olha, vou-te dizer sinceramente, eu não sei como é que... Ou é coisas de juventude, a pessoa quando é jovem é um pouco mais... não tem tanta consciência do perigo, porque realmente foi uma viagem muito perigosa e não deveria ter acontecido quase, não é? Foi demasiado complicado, não é? Porque nestas coisas do perigo, sabes, eu depois mais tarde um dia hei de falar das minhas aventuras relacionadas exatamente com o socorro alpino, também é outra aventura que hei de falar contigo. E eu sei que uma das coisas piores que há é as pessoas porem em perigo a vida dos outros, não é a tua está tudo bem, mas é fazer as coisas que implicam que depois outras pessoas podem correr perigo, não é? Isso é uma coisa muito estúpida, não se deve fazer, não é? Pronto. Então é um pouco sobre isso que eu queria te falar. Não sei se queres que a gente comece já assim, né? Podemos começar, podemos começar. Então, olha, eu vou pedir-te, deixa cá ver se eu consigo partilhar, porque eu queria te mostrar como é que foi a viagem. Então, vou fazer uma pequena introdução. Esta foi uma daquelas missões feitas com o Centro Camun, não é? Com a tal equipe italiana, e esta missão foi uma missão que partiu de um acordo do governo italiano com o governo da Argélia. Acontece muitas vezes, como eu já te disse isto, dos governos pedirem, pronto, fazerem acordos protocolares com coisas que têm a ver com cultura, desenvolvimento cultural, etc, etc. Então, nós praticamente foi uma coisa que foi assinada em Roma, um protocolo entre o Centro Camuno e o governo da Argélia, né? Ora, isso passa-se há muitos anos, nos anos 80, quando o governo da Argélia era um governo ainda bastante fechado, não é? E então isso era uma oportunidade muito grande de poder colaborar com o governo da Argélia, não é?
mas com fundos muito poucos, não é? Pouco dinheiro, porque a Argélia não tinha muito dinheiro, ou não queria dar, e a Itália estava, ainda assim, não estava muito disponível a ver como é que as coisas iam, e então o dinheiro não era muito, e uma das coisas que para o tipo de trabalho que nós íamos fazer, que nós precisávamos era de ter um veículo, ter pronto, um tracionado lá, não é? Então, para resolver estes problemas todos, resolvemos ir mesmo da Itália, não é? Para a Argélia, com o carro já, com o carro, todo o equipamento e todas as pessoas e tudo, não é? E esta foi a primeira coisa que não devíamos fazer, porque só um bando de loucos é que vai com um carro, só com um único carro, um único tracionado para o meio do deserto do Saara. Porque é claro que se acontecer alguma coisa, não é? Pronto. É preciso dizer que a Argélia, o governo da Argelina, eram muito rigorosos, sabes? Naquela altura, primeiro, porque era há muitos anos, não é? Eles não havia nada disto de satélites e telefones de satélite, não havia nada dessas coisas. Mas havia rádio. Mas eles nem a rádio deixavam que tu levasses, estás a perceber? Tu não podias comunicar com a rádio, não é? Porque isso era considerado uma intervenção, pronto, por questões militares, etc, etc. Então não podias levar rádio, não é? Mas eles tinham um plano que nós tínhamos de seguir muito rigorosamente, se não cumpríssemos, pegavam em nós e punham-nos na fronteira, não é? Era o que podia acontecer, e o plano era o seguinte: tu só podias viajar durante o dia, não podias viajar durante a noite. Porquê? Porque já é difícil durante o dia, durante a noite, então ainda é mais difícil, né? E então aquilo era repartido em etapas, não é? E as etapas, praticamente, tu chegavas a cada um dos sítios, tinhas de ir à gendarmerie, à polícia, e eles davam-te faziam um estudo de quanto tempo é que tu ias levar até à etapa seguinte. Por exemplo, diziam assim: tu demoras 5 dias, não é? Estás a precisar chegar à outra, não é? E em princípio era assim, nós quando chegávamos a outro sítio também tínhamos de ir à polícia, portanto, declarar que a gente tinha chegado, e porquê era isto? Porque eles diziam que se nós não chegássemos, eles depois iam à nossa procura, ver o que é que nos tinha acontecido, né? Não, não, vamos ser honestos, não é que isso servisse a muito se nos tivesse acontecido alguma coisa logo no primeiro dia, não é? Pronto, mas enfim, era um controle mais ou menos que eles faziam e que éramos obrigados a fazer. Pronto, para fazer essa viagem, não é? Nós tínhamos um problema, não tínhamos nenhum tracionado, não tínhamos nenhum carro que pudéssemos levar, não é? Então, um grupo de pessoas com quem trabalhava com o Centro Camuno a nível de promoção da imagem, publicidade, etc., disse: nós vamos fazer uma campanha para que vos deem um jeep para vocês irem. Não é? E nós, ótimo, fantástico, não é? Isso é o que a gente quer, não é? Pronto. E tudo uma série de coisas que nós precisávamos, não é? Porque nós íamos precisar de muitas coisas para a viagem, e uma das coisas que íamos precisar era, por exemplo, filmes para a máquina de filmar. E então a ACFA, que é uma coisa que hoje não se sabe o que é, mas era uma companhia de filmes, de rolos de filme para as máquinas, não é? Que nós íamos fazer essa prospecção toda, fotografar muito, deu-nos os filmes, não é? Pronto, muitas empresas deram aquilo que hoje se chamaria uma sponsorização, não é? Deram um contributo, um apoio, não é? E uma das que nos deu um apoio, já dá vontade de rir já, é que nós andámos à procura de ter uns sacos que pudessem levar as nossas coisas e que pudessem ser postos na parte de cima do Jeep, do tracionado, que era um Land Rover. Acabámos por conseguir um Land Rover. Para pôr as nossas coisas lá em cima, porque nós éramos 5 e ainda por cima levávamos essas coisas, as máquinas fotográficas, as coisas todas, e tínhamos de levar, como eu te disse, pelo menos comida por algum tempo, não é? Por algum tempo, não é? Para, como eu disse, contei na volta anterior, até ao sítio em que a gente ia receber a outra caixa, não é? Então tínhamos de levar também os mapas, todos os instrumentos, não é? Possíveis e imaginários que a gente ia precisar, não é? Pronto, e a primeira coisa que foi logo um bocado ridícula é que alguém disseram-nos: nós conseguimos quem nos desse uns sacos muito bons para pôr em cima e que são completamente impermeáveis
são uma maravilha, não entra lá nada lá dentro, porque são os sacos que são usados por esta grande empresa italiana de material subaquático, chamada Cresce Sub. Então isso dá-te vontade de rir. Tu vais para o deserto do Saara com uns sacos, estás a perceber, que faziam publicidade à atividade, às bombas de oxigênio para debaixo d'água, que não era uma coisa que a gente no deserto do Saara não precisava de certeza, não é? Pronto, então e pusemos esses sacos, arranjámos esses sacos e tal, e realmente eram sacos maravilhosos, aquilo era completamente hermético, e um dos grandes problemas que tu tens no deserto é isso, é a areia entrar por todo o sítio, né? E estragar-te as máquinas fotográficas, estragar-te tudo. Então eram realmente muito bons porque era para ser para a água, né? Pronto, depois nós saímos, com muitas outras coisas nos deram, não é? Conseguimos arranjar muitos apoios, digamos, sponsors, que nos deram muitas coisas, né? E um dos que nos deu coisas era o da comida, que era um supermercado que ia nos dar a comida e que depois tinha de ser posta nessas caixas, que depois, como eu te disse, eram enviadas por avião lá para os sítios em que a gente estava, né? Então fizemos uma lista da comida, né? E como eu te disse, os italianos, né, se não comem massa todos os dias, pasta, eles não conseguem sobreviver, né? Então uma grande parte da comida era massa, né? Era pasta, né? Mas há muitos tipos de pasta, tu sabes, não é? Não é tudo a mesma coisa, não é? Para os italianos é uma coisa completamente diferente tu comeres fusilli ou penne ou spaghetti ou o que é, né? Então nós perguntaram-nos qual era o tipo de massa que a gente preferia. E o chefe da missão, que chama-se Humberto Sansone, eu falei com ele há pouco tempo, né? O chefe da missão, Humberto Sansone, fez uma lista das coisas e eu escrevi a lista toda, né? Mandei ao supermercado e ele dizia assim, olha, eu quero, não me importa o tipo da massa, não me importa, só não quero que sejam bavette. O que é que são bavette? Bavette são uma espécie de esparguete, mas em vez de ser redondinho, é assim, oval, estás a ver, oval. Podes imaginar o que é que aconteceu, não é? Quando a gente diz, quero tudo menos isto, o que é que eles mandaram? Mandaram 100 quilos de bavette, não é? Portanto, eu detesto bavette, de por cima toda a massa que veio era bavette, não havia mais nada, não só havia aquilo. Eles devem-se ter querido livrar daquela massa, ou lá o que é que foi, e deram-nos, não é? Pronto, então ele ficou furioso, disse, como é que a gente vai? Eu disse, olha, o que há? Então dividimos naquilo nas caixas que preparámos então para ir, não é? Pronto, então isso é uma das primeiras... Como é que as coisas começam a correr mal? Então nós viemos, eu vou tentar ver se consigo pôr-te o mapa aqui para tu veres a viagem que nós fizemos. Nós em total fizemos mais do que 15 mil quilómetros, né? Foi como se tivéssemos dado a volta ao mundo praticamente, né? Porque saímos lá dos Alpes, não é? E portanto fomos por toda a Itália. Vou ver se consigo partilhar para vos mostrar, pronto, aqui. Deixa eu cá ver se eu consigo. Consegues ver? Sim. Sim, muito bem. Pronto. Então estás a ver, nós saímos aqui ao pé dos Alpes, praticamente dos Alpes, não é? De Capo di Ponte, e tivemos de fazer este percurso que é por toda a Itália, não é? Correr toda a Itália e depois atravessar para a Sicília, na Sicília apanhar um barco, um ferry, e ir para a Tunísia, fazer a Tunísia, entrar na Argélia e depois então descer aqui para baixo. O nosso destino, tu tens aqui a Janet, que é no tal Parque Nacional do Tassili Nager, não é? Pronto, que era de onde nós íamos trabalhar aqui nesta zona, não é? E este trajeto que tu vês aqui são cerca de 5 mil quilómetros, mais ou menos, não é? O que não é pouco, digamos, até para o Brasil não é pouco, não é? 5 mil quilómetros. Mas isto que tu vês aqui, estes 5 mil quilómetros, demoraram praticamente 3 semanas a fazer, não é? Pronto, porque primeiro nós parámos uma vez em Roma e já na paragem de Roma, devo-vos dizer que éramos uma expedição um bocado desorganizada, não é? Tínhamos preparado tudo, mas tínhamos esquecido que tínhamos de passar por Roma para buscar um papel ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para levar esse papel para a Argélia. Só que quando estávamos em Roma, o que é que acontece? Compreendemos que nós não podíamos ir dormir para qualquer sítio, porque não podíamos deixar o Jeep, porque o Jeep estava todo carregado lá em cima
de coisas, estás a dizer, com os pneus, as malas, essa coisa toda. Tinhas de levar também uma espécie de uns bidões, de uns, não sei como é que vocês chamam aí no Brasil, mas para a gasolina, para levarmos a gasolina também. Uma das coisas muito importantes é que o carro, o tracionado, tinha de ser a gasolina, não podia ser a diesel, porque na Argélia, como eles produzem muito petróleo e tudo, eles usam gasolina, não usam o gasóleo. Pronto. E então, o primeiro problema foi esse: quando chegámos a Roma, nós não podíamos, estás a ver, tínhamos o carro já tão carregado, e Roma, tu sabes que é um bocado perigoso, podem roubar coisas. Então o chefe da missão, o Humberto, dizia: não há problema, a gente deixa a Mila a dormir dentro do carro. Fica a Mila a dormir dentro do carro, nós vamos... Eu disse, nós éramos 4 homens e eu, a única mulher, não é? Pronto, eu disse, então eu fico... Mas só que depois, estás a perceber, era o início de setembro, estava muito calor, e eu durante a noite, dentro do Jeep, fiquei com calor. Então o que é que eu resolvi? Disse assim, eu vou subir lá para cima, para o sítio em que está as malas, e fico a dormir lá em cima do Jeep, estás a perceber? E assim fiz. Qual é que foi o problema? De manhã, quando acordei, sabes o que é que estava? Eu estava no meio de um mercado de venda de fruta. No dia anterior não estava lá nada, não estavam lá as barracas, mas de manhã, às 7 da manhã, como eu levantei do lado de cima, não é? Tirei a cabeça dentro do saco de cama, à volta de mim estavam a vender tudo o que possas imaginar. E eu, sim, agora, e as pessoas olharem para mim com ar, como podes imaginar, o que é que estás a passar, não é? Está bem que a gente tinha escrito Missiona, Algeria, Saara, mas não sei o quê, aquelas coisas assim todas pomposas, não é? Mas mesmo assim, pronto, essa foi a primeira grande aventura. E aí eu disse, não, espera aí, a partir de agora nós temos, quando chegarmos a uma cidade, temos de saber o sítio em que vamos pôr o Jeep, porque obviamente não podemos deixá-lo assim, tem de haver uma garagem, porque eu não vou dormir mais nenhuma vez em cima do Jeep. Pronto, então lá fomos, continuámos e fomos para a Sicília, apanhámos em Palermo o tal barco. Eu enjoo imenso de barco, estás a perceber, enjoo, não gosto do mar, mesmo o Mediterrâneo não gosto, e não estava lá muito contente na viagem. E os meus companheiros, quem eram os meus companheiros, deixa-me dizer, era o Alberto Sansoni, que é um arqueólogo como eu, não é? Que vinha do Centro Camões. Nós tínhamos o Maurício Barabino, que era um fotógrafo, porque precisámos de uma pessoa especializada mesmo em fotografia, não é? E tínhamos um outro companheiro que também era um arqueólogo, embora ele não fosse arqueólogo especializado em arte rupestre, mas arqueologia geral, e que um dia quero trazer cá ao teu programa, talvez, que chama-se Giuseppe Orefici, e hoje é um homem que há 30 anos trabalha no Peru, trabalha nas linhas de Nazca. Estás a perceber? É o diretor do Museu de Nazca. Depois desta coisa, sobreviveu a isto e foi para o Peru. Então ele era mais arquiteto, ele é arqueólogo, pronto. E um motorista, um senhor que era o motorista, que era a pessoa que nos ia, praticamente ia guiar, não é? Pronto. Então éramos nós, pronto, era mais ou menos isso. Então os meus amigos, os meus companheiros de viagem, antes de ir para a Tunísia, no barco, na Sicília, o que é que eles resolvem fazer? Sabes, quando estás em alto mar, tu tens podes comprar coisas sem impostos, não é? Tens os free shops, não é? E então eles resolvem comprar uma quantidade enorme de álcool, não é? Não sei quantas garrafas do whisky, não sei o quê. Nós já quase nem tínhamos sítio no Jeep para aquilo, mas eles resolvem. Porquê? Porque um deles, que já tinha estado na Argélia, diz: as garrafas, o whisky vale imenso dinheiro. Tu chegas lá e vendes a garrafa do whisky por uma quantidade de dinheiro. E pronto. Então, como é que se faz? Como é que não se faz? Havia um budget, havia um orçamento para a missão, então foi dada a cada um de nós 2 garrafas era o nosso contributo, 2 garrafas de whisky, e que seriam nossas, que nós podíamos ou beber, ou então, se fosse o caso, vender, não é?
Pronto, então, isso comprámos no barco, então, pronto, lá arranjámos um sítio para pôr as garrafas, mas tanto a Tunísia como a Argélia, tu sabes, são países em que há uma maioria muçulmana, não é? E os muçulmanos normalmente não bebem álcool, né? Então essa era a primeira coisa que ficávamos com medo, que se nos encontrassem essas garrafas no Jeep, nos confiscassem as garrafas, praticamente. Era só esse o motivo. Nós fomos para, pronto, passámos muito bem, fomos para a Tunísia. Tunísia é um país maravilhoso, com a arqueologia estupenda, os romanos fizeram para lá coisas absolutamente incríveis, e então nós passámos 1 ou 2 dias a visitar esses outros sítios arqueológicos e tal, a relaxar um bocado, porque já sabíamos que íamos passar um bocado de a partir daí a coisa ia ser mais dura, não é? E pronto, foi maravilhoso a Tunísia, não houve problema nenhum. Quando íamos a passar da Tunísia para a Argélia, a coisa começa a complicar-se. A passagem, estás a ver aqui a passagem, porque era altamente controlada, a fronteira era muito controlada. Então, o que é que vocês vão fazer, o que é que vocês não vão fazer e tal, e não sei o quê. Nós lá tínhamos os papéis, os vistos, todas as coisas todas muito legais, e fala-se francês, não é? E uma data de guardas à volta do carro, a ver o carro, e eu com um ar muito aflito. Eu sou o tipo de pessoas que não consigo fazer nada desonesto, porque na minha cara vê-se logo, não é? Vê-se logo que eu estou a fazer uma coisa que é desonesta, não é? Então eu não sei que cara é que eu devia estar, não é? Que eles começaram a suspeitar que a gente trazia qualquer coisa de ilegal, não é? Então começam a ver o carro todo e tal, estava tudo bem, e encontram uma garrafa de whisky, né? E nós temos, mas essa garrafa é para nosso consumo e tal. E ele, mas e vocês quantos são? Somos 5, né? E as garrafas eram 12, portanto, era um bocadinho mais do que. Pronto, está bem e tal, e não sei o quê. E então, às tantas, o guarda da Tunísia diz assim: mas e ela pertence a qual de vocês é que ela pertence? Estás a ver, eu fiquei furiosa, logo, eu não pertenço a ninguém, não é? Eu disse, não, eu não pertenço a ninguém, eu não pertenço a ninguém. E ele, o quê? Mas tu não podes ir, então, uma mulher contra 4 homens, podes ir. Ei, Então o chefe da missão disse, não, ela é minha, não há problema nenhum, que era para me deixar, senão eu já ficava logo ali, nem ia e pronto, realmente lá consegui passar, passámos as garrafas de whisky, passámos a Mila, passámos tudo, lá fomos para a Argélia, e então fomos para a capital da Argélia, que aliás é uma cidade maravilhosa, lindíssima, um bocadinho parecida com Lisboa, tem aquele estilo um pouco, a parte colonial, não é, francesa, recorda um bocado de Lisboa até, e tal, e lá fomos, quando chegámos à Argélia, ao Instituto Italiano de Cultura, e depois, que era com quem nós, os contactos por causa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, eles disseram-nos, o que é que vocês estão aqui a fazer, né? O que é que nós estamos aqui a fazer? Então nós, o protocolo, mas é que Roma assinou o protocolo, mas a Argélia não assinou ainda. Então vocês não podem se mexer daqui até que não seja assinado o protocolo no Ministério dos Negócios Estrangeiros. E nós, então, mas o que é? Assina amanhã? Não, pode demorar até 1 ou 2 meses. Nossa, 1 ou 2 meses. Como é que é possível? Isso não é possível, ficámos aflitíssimos, não é? Porque estás a ver, era uma coisa, a gente sabia que tinha um determinado tempo para fazer aquilo, não é? E começámos a ficarmos aflitos. E qual era o problema? O problema do costume, onde é que a gente punha o Jeep durante a noite, estás a perceber? Então, fiz 8 dias em Argel, estás a perceber, a dormir em cima do Jeep, estás a perceber? Dormir em cima do Jeep para tomar conta do Jeep. Eu e os outros, vá lá, não era sozinha já dessa vez, né? Para tomar conta do Jeep. E eu já estava a ficar um bocado pô, furioso. E eu, mas porquê que a gente não pode ir para um hotel lá? Não pode ser, porque a gente não pode deixar o Jeep. Porque se perdemos o Jeep, perdemos o Land Rover, perdemos tudo, não é? Pronto, então, aí começa a grande aventura de ir para o sul, não é? Comecei a ir para o sul, os tais 4.000 quilómetros, não é? Ora, deixa cá ver se eu consigo te mostrar. Quando nós pensamos do deserto do Saara, tu pensas em dunas, não é? E coisas assim, não é? Areia. É falso, não é isso. Tens isso, tens muito disso, mas tu tens muito de
daquilo que é o Hamadá, que é o deserto da pedra, é só pedra, 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 pedra. E isso é duríssimo fazer isso. É muito mal fazer a areia, mas é muito mal fazer esses quilómetros e quilómetros, porque tu estás sempre a abanar, estás a ver? É de tal forma que os jipes, não há estradas, não é? Há uma pouquinha estrada. Os tracionados acontecem no Brasil, eu já vi. Acabas por sair fora da pista, porque a pista está tão estragada, tão estragada, tão estragada, com aquilo que eles chamam ondolé, que é assim as ondinhas, não é? Que é melhor ir estatelar para o outro lado, que ao menos, olha, do que estar na própria pista, né? E depois as pistas são uma coisa completamente inventada, estás a perceber? Não corresponde à realidade, porque são pistas que às vezes têm 2 km de largura, são enormes, porque os caminhões... Qual é que é o tráfego, digamos, do Sará? O tráfego do Sará é ou exclusivamente caminhões, estás a perceber? Caminhões que levam muita da mercadoria para os sítios do sul, não é? E principalmente porque, deixa-me eu agora descompartilhar para dizer, principalmente porque o que é que acontece? Tu tens, hoje o deserto do Sará, na verdade, é um sítio em que há milhares e milhares e milhares de zonas de campo de exploração de petróleo, mas principalmente, para dizer a verdade, mais do que petróleo, o que hoje em dia eles acabam por explorar mais é o gás natural, estás a perceber? Então tu tens o deserto do Sará cheio de inúmeros, milhares de zonas de exploração do gás natural, que aliás é isso o que verdadeiramente tem grande interesse digamos, para aquilo que é eu vou tentar mostrar-te aqui, pronto, se consigo. É o que é importante para o comércio, não é? Para o comércio, digamos, para a indústria e o interesse dos países, que os países ocidentais querem muito da Argélia é exatamente isso, a exploração do gás natural, não é? Então, o deserto está cheio desses perfurações, não é? Desses sítios em que está-se a perfurar por causa do gás natural, mas ao perfurares para chegares ao gás natural, muitas vezes perfuras zonas em que sai água. Então, quando sai água, transforma-se em pequenos oásis, sítios muito bonitos, e depois, principalmente, à volta desses lugares, não é? O que é que tu tens? Tens muitas vezes uma como é que eu hei de dizer? Um estaleiro, uma coisa que são as empresas que criam para os trabalhadores, não é? E nesses sítios tu tens... muitas vezes tu tens todas as comunidades que tu possas imaginar, tem casas, tem piscina, tem bares, mas uma coisa cercada por arame, estás a perceber? E para os trabalhadores só, não é para mais ninguém, não é? Então nós, a viagem que fizemos, não é? Passámos por centenas desses sítios, mas que tu não podias entrar, porque era só destinado exatamente exclusivamente às pessoas que trabalhavam nesses locais, não é? Pronto, então tu não tinhas oportunidade de fazer. Espera aí, vou ver se consigo compartilhar-te agora de novo aqui. Bem, ora cá, vamos lá ver. Compartilhar aqui. Pronto, então, quando tu falas do deserto, estás a ver, não é só o deserto, por exemplo, da areia, não é? É principalmente isto, assim, estas zonas que têm areia e que têm pedras, não é? E muito difíceis muitas vezes de tu te orientares por lá. Até porque os mapas que tu tens, naquela altura, não podias usar, não havia GPS, não é? Então tu usavas o tradicional bússola e o mapa, não é? E os mapas eram ainda todos mapas da época dos franceses, não é? Então, o que é que acontecia com os mapas dos anos 50, portanto? O que é que acontecia? A duna, que no mapa estava à direita, na verdade a duna já tinha andado, já estava à esquerda, estás a perceber? Já não estava lá de onde devia estar de acordo com o mapa, não é? Que elas vão se mexendo. Então a navegação era muito complicada, era verdadeiramente tu facilmente
tu te podias perder, não é? E uma das coisas que nós vimos, centenas de caminhões abandonados, não é? Alguns jipes também, mas centenas de caminhões abandonados, pessoas que sais fora da estrada, perdes, morres, não é? Pronto, é uma coisa assim muito simples. Então era preciso ter muita concentração e estar a ver todos os pontos de referência para te orientares, para conseguires chegares e fazer isso. E passas por aquilo que chama-se o Grande Erg oriental, que é uma imensa parte que é só dunas, assim, não é? Pronto, muita areia. E nas dunas guiar o jeep, andar de jeep não é fácil, é difícil porque te atolas. Uma das coisas que levávamos eram umas coisas de metal que tinhas de pôr debaixo do carro para fazer o carro desatolar-se, não é? Pronto, portanto era bastante complicado. Essa parte da viagem demorou desde saímos, portanto, da Argélia, não é? E nós sabíamos que íamos demorar para umas 3 semanas a chegar à cidade em que devíamos chegar. A primeira paragem que fizemos no norte da Argélia, portanto, conseguimos o tal dito papel e a tal dita licença rapidamente e saímos da Argélia para começar a ir então em direção ao Tassili d'Angers, que é esse grande parque nacional que tem a dimensão da Suíça e da Áustria. Eu estive a ver, tem 7 milhões e 500 quilómetros quadrados, portanto é uma coisa enorme, não é? Pronto, é muito, muito grande. A primeira paragem que fizemos logo no primeiro dia, ainda no norte da Argélia, na norte portanto, do país, nós acampámos num sítio que nos parecia muito bom e nós levávamos tendas, não é? E montámos uma tenda, cada um tinha uma tenda e tal. Bem, montámos a tenda tão bem que durante a noite começou a chover e que é uma coisa que tu pensas que quando estás aí para o Sará não acontece, mas acontece, não é? Então começou a chover e eu, durante a noite, vi que a água começou a entrar na tenda, consegui sair e tirar as coisas cá para fora, e sabes o que é que aconteceu à tenda? Foi-se embora. Perdi a tenda no primeiro dia. No primeiro dia fiquei sem tenda. Pronto. Com uma enxurrada, estás a perceber, num daqueles rios secos, não é? Nós estávamos acampados no meio de um rio seco, praticamente, não é? Levou-nos a tenda, pronto. Mas olha, não fez falta nenhuma, porque na verdade durante os 3 meses que eu tive no Sará, a tenda era completamente inútil. Tu dormias ao ar livre e acabou-se, não é? O grande problema que eu tive, e que os meus companheiros não tiveram, é que eu tinha comprado um saco-cama, sabes, para dormir, porque durante a noite faz muito frio, pode fazer muito frio. Aliás, eu tive temperaturas negativas mais para a frente, no final de novembro, tivemos temperaturas mesmo de 0 graus e isso muito frio. Eu tinha comprado um saco-cama militar muito bom, o melhor possível, estás a perceber? Tinham-me aconselhado brutalmente aquele saco-cama, que era maravilhoso, ia ser muito bom, e era uma coisa fantástica. Tinha um pequeno problema, ao contrário dos meus amigos, que tinham comprado uns saco-camas não tão bons como o meu, mas o meu era verde. E sabes qual é o problema? É que há um raio de umas pulgas do deserto que têm saudades do verde, estás a perceber? E então, todas as noites de manhã eu acordava coberta de pulgas do deserto, estás a ver? De umas coisinhas branquinhas que adoravam o meu verde. Eles tinham azul e vermelho, nada, não queriam nada com eles, era só com o meu verde, só com o meu saco-cama verde, que eles estavam cheios gostavam muito do meu saco-cama. Mas pronto, todo o resto do tempo nós não precisámos da tenda para nada. Pronto. A tenda ia só complicar, até metade das vezes tu não conseguias nem martelar a tenda por causa das pedras, era tudo pedras, não é? E então foi assim. Qual é que era o grande problema? Pronto, e depois isto dá para muita história, dá para muitos episódios, este vai ser o primeiro, né? O meu grande problema, havia 2 preocupações durante estes 3 meses que eu tive, não é? Tu podes imaginar, as mulheres gostam de tomar banho, não é? Banho no deserto, não é? Nem vê-lo. A gente tinha água contada para os tais dias em que a gente ia e não dava para essa mariquice, não é? Como a gente diz aqui, tomar banho, não é? Mas isso ainda, enfim, isso ainda eu superei, porque, digamos, ao terceiro dia
toda a gente já cheira mal, já não há problema, não, já estás relaxado. A grande preocupação para mim era ir ao banheiro. Porque ir ao banheiro não é uma coisa simples no deserto do Saara, sabes? Primeiro, porque obviamente eu não queria estar no meio dos meus companheiros, não é? Então eu tinha de, às vezes, andar um quilómetro, muitíssimo, para ir arranjar. Não havia uma pedra, não havia uma árvore, não havia nada, estás a perceber? Então eu tinha de usar a distância, digamos, como a única defesa púdica de eu ir muito longe, muito longe, muito longe, muito longe, que era para não ser vista. Mas, a partir daí, a grande preocupação, e podes acreditar que isso controlou a minha vida durante os 3 meses que estive lá, é que nós estamos habituados a uma coisa que chama-se papel higiênico. E tu, como podes imaginar, não podes levar papel higiênico para 5 pessoas para 3 meses. Não podes lavar papel higiênico. Então, não tínhamos muito papel higiênico, como podes imaginar. Agora estás no deserto do Saara, areia, não é? Ou pedra, essas são as escolhas, não é? Areia ou pedra, então como é que tu fazes? Eu tinha levado uma caixinha de lenços de bebê, sabes? Daquele de lavar os bebés, não é? Então a coisa que eu fazia era que eu tentava lavar a minha cara com um desses lenços de bebê, não é? E depois punha-os a secar no vidro do Land Rover, estás a perceber? Que depois ele secava e depois eu podia usar isso como papel higiênico, não é? Mas a partir daí, a única coisa que me importou, estás a perceber, foi qualquer sítio que eu encontrava gente, eu perguntava: tem papel higiênico, né? Era a coisa que me importava mais, né? Então, às vezes, tu encontravas uns que estavam a ir embora, estás a perceber, nesses campos de gás, não é? Nós às vezes íamos lá e dizíamos: olá, estamos aqui, eles olhavam para nós como se nós fôssemos, não é? Sei lá, uns abandonados, uns refugiados, umas coisas assim do género. Chegámos ao ponto de chegar a estes campos do gás natural em que eles estavam na piscina a beber cerveja e nós na rede a olhar para eles, assim, através da rede e tal. E eles lá tinham caridade e lá vinham trazer uma bebida fresca, uma coisa. E eu mal via um desses, perguntava se eles não tinham papel higiênico logo, estás a perceber? E às vezes lá me davam um papel higiênico que parecia ser a coisa mais importante que existe no mundo, né? E então, não é fácil, sabes? Não é fácil. Pronto, então, outra coisa que foi muito, pronto, perturbadora é que o meu companheiro, o meu chefe da missão, o Humberto Sansoni, ele já tinha lá estado, já tinha feito esta viagem, né? Não esta estrada, mas outra mais rápida e tal. E então ele continuava a dizer que havia esta cidade maravilhosa chamada Illizi, estás a perceber? Lá no meio, eu vou ver se consigo voltar outra vez para trás para o mapa para ver se te mostro. E então Illizi passou a ser praticamente, como é que eu hei de dizer, uma miragem, não é? Tudo de bom existia na tal dita Illizi. Cada vez que os dias iam passando, dizia, quando chegámos a Illizi há papel higiênico, não é? Quando chegámos a Illizi nós vamos ter não sei o que mais, não é? Então eu estava, estás a perceber, mais que desejosa de chegar à tal dita Illizi, que me parecia que era Eldorado, Eldorado. o Eldorado, não é? Pronto, e deixa-me cá ver se eu posso fazer uma coisa aqui contigo, e se vocês forem eu no fim depois eu mostro mais. Quando finalmente chegámos a Illizi, realmente aquilo era uma cidade, era a primeira cidade que nós víamos ao fim de 15 dias de deserto e tal, não é? E era uma cidade com muitas casas e pessoas e tudo. Havia só um único problema, é que em Illizi não havia uma única mulher, eram 6.000 homens. Tu podes imaginar, quando eu entrei na cidade e saí do Jeep, eu fiquei um bocado incomodada, porque toda a gente olhava e dizia, mas o que é isto? Isto é uma mulher? Está aqui uma mulher. E então eu vi umas cenas que não podes imaginar. Nas ruas os homens assim a afastarem-se todos, eu a passar. Não dava para eu pedir papel higiênico, estás a perceber? Não dava, né? Então foi uma experiência inacreditável. Talvez houvesse mulheres, mas eu não as vi.
Aliás, uma das coisas engraçadas que se passava é que em todos os sítios em que eu estive, eu era mulher, eles reconheciam que eu era mulher, não é? Mas me tratavam muito bem. Às vezes eu tive sítios em que eles levaram às partes das mulheres, não é? Eu tive esse privilégio de estar nos tuaregs, principalmente na parte das mulheres, mas também me deixavam ir para a parte dos homens, o que foi uma experiência muito interessante, porque eu pude estar nos dois sítios, estás a perceber? As mulheres tuaregs, quando me viam, faziam coisas maravilhosas. Por exemplo, uma das coisas que elas faziam, começavam a fazer tranças no cabelo e a pintar-me e tal, e eu ficava ali tranquila a que me deixar a fazer isso, não é? Portanto, desse ponto de vista, foi uma experiência pronto, inacreditável, porque realmente pronto, não há maneira de explicar o que é que isso quer dizer, estás a perceber? Acabei por perceber, não é? Pronto, depois é de um dia contar a vinda, mas acabei por perceber que aquelas 3 semanas que nós demorámos a chegar ao sítio em que íamos, na verdade, começar o nosso trabalho, não é? Foram muito, muito mais complicadas do que nós pensámos, e diversas vezes nós tivemos de fazer uma coisa. Aliás, acontece uma coisa muito interessante no meio desse caminho, que é o seguinte: às tantas nós começámos a ver uns fortes, que eram os antigos fortes dos franceses, estás a perceber, da Legião Francesa. Da Legião Francesa, a legião estrangeira, como tu sabes, não é? Que combateu durante séculos, praticamente, no Sará, e que fizeram essa quantidade de fortes que tu vias no meio da areia. E uma das coisas que realmente é um bocadinho impressionante é que o deserto é um sítio muito misterioso, não é? Houve diversas ocasiões em que nós víamos os fortes e começávamos a querer ir lá ver como é que era. O carro ia-se dirigindo para lá, o tracionado ia-se dirigindo para lá, e o forte cada vez ficava mais longe. Cada vez mais longe, cada vez mais longe. E uma das coisas que nós tínhamos praticamente, diversas vezes tivemos que fazer, não, nós temos de parar, a nossa missão não é ir ao forte, porque se nós estamos a gastar gasolina, não conseguimos lá chegar, e isso pode ser a nossa vida, não é? Isso pode querer dizer a nossa vida, porque fica sem gasolina, acabou-se, não é? Pronto, então depois acabámos por entender mais tarde que os fortes tinham um sistema de defesa de dunas, estás a perceber, que quando tu entravas, as próprias dunas eram uma espécie de um labirinto, e isso fazia parte da defesa, então fizemos bem em não querer ir entrar nos fortes, porque provavelmente isso fazia parte da gente não sobreviver. Quando chegavas então aos sítios e que eles tinham-nos dito, davam sempre notícias muito consoladoras. Era assim: ainda bem que chegaram, é porque os outros que vinham com vocês desapareceram e a gente anda à procura deles há 12 dias. Que animação, não é? E uma vez ao pôr do sol, nós ao pôr do sol rigorosamente parávamos o jeep, não é? Começámos a fazer o esparguete e tal, aquelas coisas, não é? A cozer o esparguete e tal, e uma vez vimos às tantas um jeep aproximar-se, estás a perceber, e vimos que era a polícia, e a polícia chegou ao pé de nós, não são vocês e tal, não, é que andamos à procura aqui de uns que já desapareceram há 20 dias, e tu aí começas a pensar o que é que tu estás a fazer, não é? Porque esta coisa é um bocadinho mais complicada do que pode ser, não é? Pronto. Nós, à ida, tivemos uma única vez um furo, um pneu furou, não é? E conseguimos, pronto, tínhamos obviamente pneus para mudar e essa coisa toda, não é? E depois chegámos à aldeia próxima, que não são bem aldeias, são tendas, não é? 2 ou 3 tendas e tal, e tinha um mecânico que sabia de mecânica do Land Rover como, sei lá, um inglês, estás a perceber? Porque ali ou tu sabes de mecânica ou morres, não é? Então ele sabia e conseguiu compor-nos logo a peça, fabricou a peça ali que nós fizemos e não sei o quê. Os encontros todos que nós tivemos, encontramos pessoas, não é? Não muitas, mas encontramos pessoas. E quando tu encontras os tuaregs, não é? São os habitantes daquela zona, nómadas, tu tens de te submeter a uma das coisas mais bonitas e mais angustiantes que existe, que é o ritual do chá. Deixa-me pôr-te aqui, vou-te mostrar, pronto.
Então, o que é o ritual do chá? Pronto, tu vês aqui, os tuaregs oferecem-te chá para tu beberes, tu tens de ficar na cerimónia do chá, que eles completem a cerimónia, e a cerimónia consiste de que te devem dar três chás diferentes. Se não te dão um segundo chá, e o terceiro quer dizer que não és bem-vindo, não é? Então tu ficas naquela angústia, estás a perceber, entre o primeiro e o segundo chá, vão-me dar, não me vão dar, não vão-me dar ou não dar. Então o primeiro chá, tu vês aqui, é servido em copinhos de vidro, né? Vês aqui a fotografia, é feito pronto, no lume, não é? Nestes potezinhos que tu vês, nestas chaleiras, não é? E eles deixam-no cair assim do alto e eles correm para estes copinhos, e esse é o primeiro chá. O segundo chá é mais, pode demorar 10 minutos, pode demorar 1 hora e meia ou 2, e tu estás ali à espera, vai-me dar o segundo chá ou não, não é? Não, 2 horas não, mas demora um tempo, porque eles voltam a fazer todo aquecer a água e tal, e tal, e tal. Pronto. O terceiro chá é doce de morrer, é muito bom o terceiro chá. É mesmo só praticamente concentrado açúcar com menta, um sabor muito, muito, muito bom, e esse é o terceiro chá. Pronto, quer dizer que és bem-vindo, não é? Dizem que também podem dar o quarto chá, quer dizer que não és bem-vindo, mas quando chegava ao terceiro chá a gente dizia, olha, vamos embora, pronto, adeus. É melhor a gente ir embora, temos com pressa. Agora, uma das coisas que eu esqueci de dizer é uma das caixas que nós levávamos era de remédios, sabes? Porque nos disseram que isso era uma coisa muito importante, que quando chegávamos eles pediam muitas vezes isso. Então, o que é que eles pediam? Olha que é impressionante, eles viam o Jeep chegar, o Land Rover chegar, e tu começavas a ver as crianças a dizer aspirina, 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 porque era para as dores, não é? Pronto, então nós levávamos, havia uma série de médicos que nos tinham dado caixas de aspirinas e principalmente uma coisa que eles sofrem muito, que é o colírio para os olhos, por causa da areia e das tempestades de areia. Quase todos eles têm grandes problemas de olhos, e então eu, quando chegava, por exemplo, uma das coisas que fazia é sentava-me num banquinho e ia pondo as gotinhas de colírio a toda a gente, estás a perceber que toda a gente vinha aproximar-se de nós para nós pormos o colírio, não é? Não valia a pena deixar, porque isso ia criar uma guerra, estás a perceber? Isso é uma das coisas que as pessoas, por exemplo, dizem assim, mas então porquê é que não deixavas os remédios? Primeiro porque nós não tínhamos assim tanto, e assim eu dei durante meses, dei colírio às pessoas, não é? E as aspirinas também ia dando uma aspirina, praticamente, estás a perceber? 1 ou 2 aspirinas, uma coisa assim, não é? Mas o motivo principal é esse, porque se tu desses, aquilo ainda podia criar um bocado de mais confusão, estás a perceber? E isso mostra como nós somos uma sociedade realmente, pá, de privilegiados, não é? E que há gente que não tem uma aspirina, não é? E que não tem colírio para os olhos, não é? E isso criou sempre uma grande, digamos, uma relação muito boa. Eles pediam, mas eu dava, mas isso criava, era mais para criar uma relação de, pronto, proximidade com eles, e isso, em muitos casos, isso foi muito, muito agradável, muito bom para nós e para eles, não é? Eles ensinavam-nos, por exemplo, os sítios em que podíamos ir buscar água. A água, como eu te disse, era assim cor de chá, praticamente, né? Era horrível, não é? Mas nós tínhamos de bebê-la porque era a água que tínhamos, e durante aqueles 3 meses que nós estivemos lá, praticamente uma das coisas que me surpreendeu é que quando chegávamos a esses sítios, eles às vezes tinham uma espécie de, como é que eu ia dizer, quase entre o pepino, uma verdura, que é um vegetal que eles conseguiam às vezes cultivar, não é? E que, por exemplo, isso era a única coisa que nós tínhamos, senão o resto do tempo todo nós não tínhamos nada fresco, estás a perceber? Não havia verduras, não havia nada, levávamos as coisas em lata, era o que tu levavas, não é? E isso também faz muita diferença, não é? E a relação que tivemos com muitos deles foi muito bonita, por acaso. As mulheres, por exemplo, pintavam as mãos, como eu te disse, muitos deles falámos um bocado de francês, mas eles também muitos não falavam muito bem, mas pronto, e lá conseguíamos nos entender, e a coisa principal era que pronto, o objetivo final era chegar lá ao tal de Janet, né? A Janet é a capital do Tassili Najer. Deixa-me mostrar-te aqui um segundo, pronto, só para te mostrar do Tassili. Depois já é tarde, temos de se calhar acabar, não é?
Vou tentar mostrar-te aqui outra. Pronto. Vou compartilhar aqui. Muito bem. Pronto, tu estás a ver, este é o grande parque do Tassili Nager, não é? Tens aqui Janete escrito, não é? E aqui é o outro parque, que é o do Algar. E entre Janete e o Algar é que nós ficámos sem comida, do que eu contei-te a outra vez, e que isto são 700 quilómetros entre aqui e aqui, praticamente, não é? E aqui tu tens Elisia, aqui em cima estás a ver a tal cidade de campo de gás, não é? Pronto, isto tudo é o parque, não tem pessoas, não é? E é no, um planalto muito maravilhoso, cheio de arte rupestre, e foi aí que nós depois tínhamos de, de, de trabalhar. Vês aqui que há uma estrada, não é? Que chega até a Janete, esta coisa amarela. Ui, espera aí, que agora tirei daqui o sítio, não é? Ok, pronto. Tens aqui esta estrada, não é? Que passa no meio do parque, não é? E uma estrada que é como quem diz, é uma picada, não é? Uma pista, não é? E tu chegas a Janete. E o tal nosso, o coordenador da viagem, não é? Da missão, dizia sempre: quando chegamos a Janete podemos tomar banho, quando chegamos a Janete podemos fazer isto, podemos fazer aquilo, podemos fazer tudo, não é? E vamos comer e quando chegámos a Janete tinha realmente um hotel, só que o hotel era feito de cabanas, não era uma construção, eram cabanas, e quando chegámos lá eles disseram: olha que pena, cortaram-nos a água, agora vamos ficar 15 dias sem água. Agora que eu vi, eu sonhava com o banho, tomar banho, chega aqui, vocês não têm água, mas vá lá, voltou a passar 3 dias. Mas em Janete, deixa-me dizer, e depois acabo por hoje, aconteceu-me uma das experiências mais interessantes da minha vida, porque quando nós lá chegámos, não é? Pronto, quando chegámos a tal Janete, compreendemos que estava cheio de gente, montes de gente que vinha de não sei quanto, montes de sítio e tal, e nós olhamos o que é que aconteceu, e eles todos diziam: é que hoje chegou o caminhão. Chegou o caminhão? O que é isso, chegar o caminhão? O caminhão chegou e tal. E então havia uma espécie de um como é que eu ia dizer assim, um bar aberto ao ar livre, estás a perceber, uma coisa com cadeiras e mesas e tal, não é? E nós realmente fomos lá e aquilo estava cheio de gente, um monte de gente ia cantar e tal, muito animado, e eu estava, isto finalmente um bocadinho de civilização e tal, e eles todos estavam a beber uma coisa, que estavam todos felizes por beber aquela coisa e tal, e nós, mas o que é que eles estarão a beber, não é? Será que é cerveja? Não, cerveja não pode ser, porque o país muçulmano não tem cerveja, não é? Não pode ser. Então, o que é que eles estavam a beber? Estás a ver aquelas latas de tipo feijão, não é? Aquelas latas grandes, não é as pequenininhas, as grandes, as que têm 500 gramas, não é? Sim. Eram umas latas assim, e eles faziam um buraco de um lado e um buraco do outro, e saía um líquido, eles bebiam aquele líquido, não é? Bebiam aquele líquido. E o que é que... isto é sumo de laranja. Sumo de laranja, mas isto deve ser maravilhoso, sumo de laranja. Sumo de laranja, suco, né? Suco de laranja, né? E então, realmente, eu peguei na lata, comprámos uma lata, né? Eu peguei na lata, pus a lata, horrível. Sabes o que aconteceu? A lata também fez as 3 semanas que nós tínhamos feito, né? No caminhão. E nas 3 semanas em que estava no caminhão, a lata de laranja simplesmente fermentava e ficava uma coisa alcoólica impossível de beber para nós, estás a perceber? Mas eles estavam todos a beber aquilo e a jogar cartas, uma animação, festa e não sei o que e tal, aquilo tudo a beber, aquilo horrível, tudo deste suco de laranja que tinha fermentado, estás a perceber? Transformado numa coisa que não se sabe o que é. Agora, o mais engraçado é o dia seguinte. No dia seguinte, eu fui ao mesmo sítio, não estava lá ninguém. As cadeiras caídas, passava assim umas folhas, estás a perceber? Um arbustos a tal, tipo como nos filmes de cowboy e tal. Disse: onde é que está toda a gente? Eles, naquele dia, eles bebem o caminhão todo. Estás a perceber? Então ficam outras 3 semanas
à espera que chegue o outro caminhão. E nós tivemos uma sorte que caímos mesmo no dia. E nós passámos lá depois diversas vezes e aquilo deserto. Ninguém, ninguém, porque já não havia a laranja fermentada. E acho que temos. Olha, mas de qualquer maneira, vá lá, digo desta vez, acabo com esta coisa. Então, os meus amigos, não é? Todas as noites bebiam-se um tapino, como dizem, bebiam-se um bocadinho do whisky deles, não é? Da garrafinha deles, bebiam e tal, e não sei o quê. Eu não bebo álcool, né? Então, como eu não bebo, o que é que acontece? Eu guardei as minhas 2 garrafas do whisky. E quando chegou a altura, eu troquei as garrafas do whisky que tu não podes imaginar. Olha, uma delas troquei por uma rosa do deserto, que é assim uma coisa, um fóssil do deserto, assim maravilhoso deste tamanho. E outra deram-me, pai, $200, olha lá o que é que foi, uma porrada de dinheiro. Vendi as garrafas praticamente. Enquanto eles beberam-nas, estás a ver? E eu ainda levei com as minhas 2 garrafas do whisky que levei, mas só para o fim é que vendi. Guardei, pois tinha medo, porque eles todos os dias queriam abrir as minhas garrafas, estás a perceber? Não abre nada, que a garrafa é minha. E tal, foi uma. Pronto, isto cheguei a Janete, depois fizemos o trabalho que tínhamos que fazer, não é? Muito, muito bom, de fazer o levantamento das pinturas e das gravuras a pé, tudo a pé, quilómetros, fizemos mais de 200 quilómetros a pé, tudo, estás a perceber? E só tínhamos os camelos que às vezes levavam as nossas coisas, o nosso material, tivemos de deixar o nosso Jeep, não é? O Land Rover não pôde ir, não sobe para o deserto, deixa-me. E então o resto tudo foi sempre feito tudo a pé e era duro, era muito duro, embora pronto, tínhamos os camelos às vezes para ajudar, os camelos não. Tu tinhas os camelos, na verdade, não era para nos transportar, porque não dava, era para transportar as coisas mais do que outra coisa. E para dizer a verdade, eu às vezes ia mais depressa que os camelos andavam devagar, devagar. Então, mas isso é. Depois hei de contar o resto das coisas, mas eram Pois outros é. tempos, estás a perceber? Era quando não havia GPS hoje. Diversas vezes durante a noite eu tive muito medo, porque pensei que estava a ver extraterrestres, ovnis a passar em cima de mim. E não era, sabes o que era? Os satélites todos, porque o céu é tão claro que se vê os satélites. E eu, ai, o que é aquela luzinha? É a luzinha a andar, é o satélite, não é? Pronto, mas enfim, foi uma experiência muito, muito interessante de pronto, viver numa situação em que realmente, provavelmente, era como os antigos exploradores iam. Hoje não seria assim, porque hoje tu terias o GPS, terias o telefone de satélite, tinhas essas coisas todas que naquela altura nós não tínhamos nada disso. Portanto, ainda viajámos à velha maneira do século XVI, tenho a impressão, não é? Foi isso. Mas pronto, Pois, o resto da viagem fica para outra vez. fica para outra vez. Pois é por essa e por outras que o É, Pelo Mundo com Mila Simões de Abreu foi considerado o melhor programa internacional do canal até agora. sim. Conversar com Mila é espetacular. E essa aventura não fica atrás da aventura passada. E seguramente não ficará da aventura que vem por aí. Essa foi espetacular. Quando E o eu. papel higiênico. Deixa-me só acabar só com uma última frase, que é muito divertida. A semana passada nós falámos de como é que a língua é estranha, não é? As línguas dizem coisas. Tu sabes que eu acabei de dizer que uma das minhas preocupações era o papel higiênico, não é? Papel higiênico em italiano diz. Sabes como é que se diz papel higiênico em italiano? Não, Hum? não. Pronto. O papel higiênico é carta higiênica, não é? Mas Carta os higiênica. italianos, carta higiênica, mas quando os italianos querem dizer que uma coisa é muito, muito suave, dizem que é mórbido, como eu já te disse, não é? Mórbido. Então eu passei, eles dizem, lá, estás o tempo todo tu à procura da carta mórbida. E eu queria uma coisa suavezinha, não queria. Eu não, o Brasil, ele diz que durante muito tempo, Hum. na ausência de papel higiênico, se usava sabugo de milho. Eu não sei exatamente como é que se usava o sabugo, mas
É o que se diz Mas, sim, que... mas ali nem isso, ali, sabes, ali nem, tinha uma folhinha, qual folhinha? Não há uma folhinha, não há nada, ali só há areia, não há mais nada, só há Pois areia, bem, então, na não há, realidade, nós vimos não a há nadinha. importância do papel higiênico e também É, do suco de laranja fermentado, fermentado, porque é isso que fermentado, juntava as fermentado. pessoas É. na espera do caminhão. Bom, A nós Janete, certo. chegamos ao final de mais um programa, Uhum. esse programa maravilhoso, né, Pelo Mundo com Mila. Hoje ela nos levou uma viagem maravilhosa pelo Saara. Quer dizer, a viagem não foi bem maravilhosa, não. A história é maravilhosa. Não, A foi, viagem... houve. Eu quando, deixa-me dizer isso, quando eu sobrevivi, porque depois vais ver que a coisa torna-se dramática, quando eu finalmente cheguei a Palermo outra vez, estás a ver? Eu disse, eu nunca, jamais vou voltar lá. Estás a perceber? Foi uma experiência horrível. Hoje não, acho que foi uma experiência maravilhosa. É assim, o Não, tempo. não, e eu acho que deixou recordações impressionantes, É, né? Só o fato de você saber que havia uma cidade, né? Judite, não é o nome da cidade, qual é o nome da cidade que você queria chegar Janete, lá? Janete, 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 aquela cidade da Janete. E saber quando Janete, chegou sim. lá que não era essa maravilha toda, isso tudo foi maravilhoso. Então, a É, viagem sim. foi muito Mas, atribulada, cheia mas de olha, mas sobressaltos. quando as mulheres, quando se fala às vezes assim, eu já estive numa cidade em que eu era uma mulher para 6.000 homens, não é? Ô, Mila, o Hum, primeiro escritor brasileiro, sim. ele publicou o livro em Lisboa. Era o Uhum. Jorge de Albuquerque, Jorge de Albuquerque Coelho. E É. ele era filho de um donatário nosso, foi para Portugal, ele fazia parte da corte portuguesa, se Uhum. inseriu nas tropas de Dom Sebastião, foi para Uhum. Alcácer-Quibir, lá passou 2 Ficou anos lá. presos. Quando voltou para Lisboa, ele não podia mais andar, estava com dificuldades e passou a escrever. Pois bem, o primeiro livro publicado no Brasil foi de um rapaz chamado Bento Teixeira. E Bento Teixeira publicou um livro Uhum. chamado... Foi o primeiro livro no Brasil, escrito no Brasil, escrito e publicado no Brasil, chamado Prosopopeia. E ele contou Uhum. exatamente a viagem desse Jorge de Albuquerque Coelho Uhum. eh, para Portugal, porque foi uma viagem extremamente atribulada. O navio, alguns navios da Armada afundaram, eles foram prisionados, enfim, é isso aí. E essas histórias, durante a viagem pode até não ter sido muito boa, mas a história é espetacular. E eu Sim. fico muito, muito feliz e grato a você por você compartilhar conosco essa história. Bom, mas então nós chegamos ao final de mais esse capítulo dessa epopeia maravilhosa que é Pelo Mundo com Mila Simões de Abreu. Eu convido você que está nos acompanhando em casa, se você ainda não for inscrito no canal Arte Agora, por favor, se inscreva. Existe uma tecla digital, você clica na tecla, existe também um tal de sininho, joinha, um negócio lá que você clica para dizer que está gostando, e com isso você nos ajuda a mandar uma mensagem ao mundo de que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana, do respeito ao meio ambiente, de muito boa vontade, de alguma coragem, a gente pode mudar o mundo, para construir um mundo melhor para todos. Um mundo que não é bom Claro. para todos não vale muito a pena. Mila, para as É. suas despedidas. É. Ok, olha, mais uma vez foi um prazer falar contigo. Eu também, quando vi do que tu acabaste de dizer, acho que nós muitas vezes nos lamentamos também muito do como é que era hoje, mas olha que antigamente também não era fácil, não é? Antigamente, a vida de antigamente, imagina o que era as primeiras pessoas que foram de Portugal para o Brasil, naqueles barquinhos pequeninos. Também não devia ser fácil, não é? Pronto, ok, olha, foi um prazer. Até à próxima. Acho que nem nos vemos antes do Natal, não é? Sim, Provavelmente, não é? claro, claro, claro. Pronto, está bem.